Olá, gente. Boa noite. Estamos de volta aqui diretamente de... Como é o nome da sua cidade? Margate. Margate. É a mesma, amigo. Cada dia a nossa aula agora é uma aula itinerante. Uma vez que a gente está de volta para o Brasil, provavelmente, atenção, turma da Barra aí, turma de Talva, turma de Teresópolis, provavelmente devemos estar chegando no dia 7 de setembro, feriado, né? E, bom, isso se tudo der certo, Deus já está abençoando. Quero louvar a Deus pelas pessoas que estão participando de várias maneiras. Caso você queira entrar em contato com a gente, por favor, sempre, não só pelo Facebook, eu prefiro que você me mande um e-mail, tá? Fazendo perguntas, fazendo, enfim, qualquer tipo de coisa que você queira fazer. O meu e-mail é Julio Lima Nogueira, obviamente tudo junto, como todo mundo sabe, juliolimanogheira@hotmail.com, tá? Se quiser criticar, vai ligar também. Você sabe que conosco ninguém podemos, né? Então Conosco ninguém pode. a gente né, é uma oportunidade, né? Jesus falou: quando criticarem, perseguiram todo mal, mentindo, disserem todo mal contra vós, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu. Então, pode colaborar com o meu galardão. Eu não me preocupo, não. Mas a verdade é o seguinte: desculpem a nossa aula, às vezes a nossa técnica. Tem os movimentos. Tem os movimentos. O quadro se movendo não é O quadro se ilusionismo. moveu, não. Ninguém me viu. Ninguém me viu. Mas, gente, antes da gente começar a aula de hoje, quero saudar, tem muita gente assistindo nova, tivemos na penúltima aula quase 100 e poucas pessoas, eu não me lembro, foram clicados. Eu fiz a chamada aqui, mas aí alguns estão faltando, o Bruno está viajando, né? Daqui a pouco manda seu e-mail que eu vou fazer a chamada aqui um por um na próxima aula. Mas deixa eu falar uma coisa, a nossa aula, essa aula que a gente mistura aula com sonho profético, com palavra profética, e sempre, toda palavra profética que Deus nos dá, eu pego cada item da profecia com um texto bíblico, tá? Porque a palavra tem que ser confirmada. Então, apenas para você que está pegando o bonde andando, nós temos gente que começou a 3 aulas, 3 segunda-feira atrás, outra 2, outra uma semana, outra hoje pela primeira vez. Aliás, temos jovens, gente boa lá do Rio de Janeiro. Já declaro nessa noite que alguma coisa do mover de Deus vai acontecer na vida de vocês. Amém. É como o pastor Miguel tem falado, né? Esse é o ano do jovem. E eu sou o cara mais jovem aqui, mais aberto que tem. Então, eu estou com vocês e não abro. Aí, ó. Aí, ó. Ok? Então, né? Como é que tá? Fizeram aí, ó? Nós temos um Deus que é muito jovem. Nosso Deus foi antes da fundação do mundo, mas ele é a pessoa mais aberta, é o Espírito Santo de Deus. Tem coisas novas para cada um de nós nessa noite. E saiba que há um mover novo chegando no meio do povo de Deus. E você, se é jovem, mesmo que você tenha um pouco mais de idade, como eu, 42, 43, eu sou mais jovem do que a idade. Eu tenho mais ou menos a idade do Marquinhos, amém? Cadê o Marquinhos? Marquinhos está ouvindo hoje? De ministério. Do ministério. Bem, gente, caso você queira pegar pelo Ustream atrasado, nós já temos quase que 2 anos de aula no Ustream, mas essa última série da qual a aula de hoje, a aula passada, se você quiser seguir desde o primeiro dia, quando começou a visão, a interpretação do sonho, basta você entrar no Ustream no dia 30, anota isso aí, 30 de janeiro de 2012. Foi quando eu comecei, eu contei aqui, você tem que ver a primeira, essa do dia 30 de janeiro de 2012. Eu contei o sonho que eu tive, foi um sonho profético a noite inteira, como nunca tive em, sei lá, tantos anos de ministério.
e foi tão detalhista que nós estamos de janeiro até agora, quantos meses tem? Sei lá. 6 meses interpretando um sonho. E esse sonho tem abençoado muitas pessoas. Então, se você quiser pegar lá atrás, mesmo continuando, no dia 30 de janeiro de 2012, ou acessar, eu posso mandar para você, ó, o stream, no quadro em branco, aparecer, tem um bloco, Missão do Farol, aula, Pastor Júlio. Se você quiser esses detalhes, me manda um e-mail, tá vendo aqui? Eu te digo exatamente como você pode fazer, ok? Vocês estão pegando o final da história, tá? Então isso aqui é muito importante. A única coisa que eu queria falar hoje e agradecer a Deus porque a gente está realmente numa reta final. Cada dia estamos embrulhando, estamos preparando material para a escola, para a aula que nós vamos dar. Tem vários irmãos lá no Brasil, na Barra da Tijuca, vai ser um ponto. Vamos em Teresópolis, outro ponto, e muito breve também numa cidade na fronteira de Campos. Já estou me contactando com o irmão. E, enfim, nós vamos estar bastante ocupados, porque é uma palavra realmente... Está havendo um avivamento de Deus, uma renovação na palavra de Deus, muito camuflado. Muito assim nos bastidores, para as pessoas que estão buscando uma profundidade, uma maturidade nas coisas de Deus. Então, se você quiser fazer parte disso, seja fiel à sua igreja, ame o seu pastor, faça tudo o que você tem que fazer. A igreja local é a menina dos olhos do coração de Deus. Mas o nosso ministério atualmente é isso, de edificação da igreja. E Jesus disse, enquanto a igreja não for edificada, ele não vai vir. Tá? Então, qualquer coisa que você queira falar, escreva para mim, mande um e-mail, juliolimannogueira@hotmail.com. Amém? Pois. Vamos orar então agora. Vamos pedir ao Senhor. Miguel, você quer orar para a gente? Vamos pedir ao Espírito Santo. Hora daqui mesmo? Pode ser, tanto faz daqui, daí. Fica à vontade. Vamos pedir ao Senhor que haja um mover novo, fresco, óleo fresco sendo derramado nesta noite aqui, nesta sala, aí na internet, aonde você esteja. Prepare-se, porque o nosso Deus é o Espírito de vida. Não é espírito de morte, ele é espírito de vida. E com certeza você vai ser impactado nesta noite. Né? Obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, em comunhão, no partir do pão, aqui nessa casa, Deus, que pertence a Ti, que é consagrada a Ti, onde mora uma família bendita do Senhor, que Te serve, que Te ama, que tem o Teu reino em primeiro lugar e a Tua justiça. E obrigado, Deus, por cada família aqui presente, cada lar aqui sendo representado. Deus, nós estendemos as Tuas bênçãos sobre os lares de cada um, não só aqueles que estão aqui ao vivo, presencialmente, mas aqueles que estão pela internet também, aqueles que vão assistir essa aula gravada, Senhor. Nós sabemos que o Teu Espírito, que é vida, estará ministrando nos corações, mesmo depois da aula gravada. Deus, o Espírito da Tua Palavra vai estar impactando, transformando, restaurando, liberando esse mover do Espírito na vida de todos aqueles que têm fome, que têm sede, porque a Tua Palavra diz que aquele que tem fome vem, aquele que tem sede vem e beba. Beba de graça da água da vida, seja saciado, Deus. Nós declaramos em o nome de Jesus que essa palavra venha alimentar, venha preparar o nosso espírito, venha preparar a nossa vida, o nosso dia a dia para a volta de Jesus e para tudo aquilo que está para acontecer em breve, ó Deus, porque nós estamos verdadeiramente no final dos tempos e a igreja tem que ser despertada para isso, tem que acordar para essa realidade espiritual. Nós não podemos ficar pensando nas coisas dessa terra, temos que pensar nas coisas lá do alto, Deus. Obrigado, Senhor, pela vida do pastor Júlio, que se coloca nessa noite com humildade diante de Deus, submetido ao Espírito Santo, submetido à inspiração que Deus já colocou no coração dele e que agora seja derramado sobre as nossas vidas nessa noite, em o nome de Jesus, e que possamos, ó Deus, sair daqui embriagados no Espírito e do Espírito, Senhor, e da Tua Palavra, que será lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, porque é a missão do farol
Cada vez que se abre um link da internet, é uma luz brilhando, é uma luz para a vida de cada um que, por Deus, está tendo acesso a esse estudo e a essa palavra. Já agradecemos por todos os frutos, pela colheita e pelas maravilhas do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Diga amém aí. Amém. Aleluia. Como eu disse, nós estamos há 6 meses interpretando uma visão, um sonho, é uma visão sonho. E praticamente estamos na última parte, quando fala sobre a pessoa que estava dentro do rio. Eu estava explicando ali, cheio, coberto de pedras preciosas, houve um mover enquanto aquela pessoa ministrava diante de Deus. As pessoas que estavam à beira do rio, muito parecida com a visão da Bíblia, né? Que nós já vimos, eu já comentei aqui. E as pessoas eram cheias, elas começavam a ser curadas, começavam a profetizar, que é um dos sinais. Aliás, a Bíblia diz que os jovens e os velhos, no fim dos tempos, iam, como Joel disse, e Pedro ratificou no dia de Pentecostes, diz que eles iam ter sonhos, visões e profetizar. Então, o que nós estamos fazendo aqui é pedir ao Espírito Santo que ele encha o nosso espírito para que a gente possa profetizar palavras vivas. Amém. E você que está começando hoje, você já vai começar a ter sonhos e visões, porque Amém. se Deus te conectou, olha, eu vou dizer uma coisa, essa aula é para poucas pessoas. Poucas. A gente não faz propaganda, é quem o Espírito Santo conecta. Então você já está sendo preparado para profetizar no Espírito de maneira bíblica. Então, ouça a palavra, é aula, você pode compartilhar também, enfim. A gente tem muita coisa que fazer. Então, como eu estava falando, na parte final, aquele homem sai do rio e ele começa a andar e ele foi arrebatado até o trono de Deus. Aí eu acordei, foi de madrugada, eu tive que escrever tudo isso e depois gastei ainda alguns dias para aplicar esse sonho em cima de vários textos bíblicos que se tornou praticamente uma aula, mas não deixa de ser uma visão. Então, eu já falei sobre, como uma pessoa disse, puxa, eu sabia que ia ter um arrebatamento, mas tem tantos aspectos. Aliás, foi um irmão de São Paulo que ele acabou me ligando, me mandou um e-mail, ele ouviu também, sei lá como, e ele disse, nossa, quantos aspectos tem do arrebatamento, um arrebatamento antes, outro depois, olha, você ainda não viu nada, mais coisa aí. Desculpa, mas às vezes entra aí, você que está ouvindo, entra aí uma propaganda do Ustream, deixa para lá, não precisa repreender não, porque isso aí é normal, a gente não paga nada, então eles vivem disso. Mas então eu estava falando, o primeiro arrebatamento, existem pelo menos 3 maneiras. Olha, você que é cristão, você que ama Jesus, saiba que a Bíblia diz que nós vamos prestar contas na nossa vida diante do tribunal de Cristo. Existem vários tribunais na Bíblia. O primeiro deles vai ser a ocasião de começar o julgamento é pela casa de Deus. E esse tribunal, como eu já falei, vai ser nas nuvens, quando Jesus voltar. Toda a igreja vai se levantar e as obras de cada um serão provadas pelo fogo e cada um vai receber, como Paulo disse, o bem ou o mal. Infelizmente, é como em todo tribunal, né? Que tiver feito através do corpo, é como diz a palavra. Então, o que nós estamos fazendo é nos preparando para receber o bem do tribunal de Cristo. Porque Jesus disse que no seu reino, no reino milenar, quando ele voltar, logo após esse tribunal, tudo isso já está aqui explicado e eu vou ainda detalhar quando voltar para o Brasil, nós vamos falar muito mais. Então, tudo isso já está na Bíblia. Quando Jesus voltar, logo depois do tribunal, vai haver imediatamente, nós vamos reinar sobre as nações aqui na Terra, juntamente com o Senhor. Ninguém vai direto para o céu. Infelizmente, a igreja encurtou as coisas. Quando você morrer, vai para o céu. Não, quando você morrer, você não vai para o céu primeiro. Você vai se encontrar com Jesus nos ares, vai receber o seu galardão e vai reinar ou não.
com ele aqui na terra por 1000 anos. Depois de 1000 anos vão acontecer outras coisas e finalmente nós estaremos no céu, porque o céu vai ser restaurado, a terra vai ser restaurada. Então, ninguém vai ficar... tem muitas ideias erradas. Por isso que a gente pega a Bíblia e eu uso vários textos para mostrar estas coisas. Então, já falei que a primeira opção que você tem é ser arrebatado vivo. Arrebatamento secreto. É o arrebatamento secreto, exatamente, Lilian. É o arrebatamento. Para isso, você tem que crescer, você tem que se amadurecer na vida de Deus. Você tem que estar comprometido com Jesus antes de... Mas olha, comprometido profundamente. Não é religiosamente. Você tem que ter um relacionamento com Ele profundo. Depois, um relacionamento com a igreja local da qual você pertence. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A igreja local, seja ela boa, ruim, seja o adjetivo que você quiser colocar, o pastor é isso, não importa. Jesus amou a sua igreja e morreu pela igreja. Você sabe que o livro do Apocalipse, ele começa, praticamente, o primeiro capítulo fala sobre o Cristo glorificado. O segundo e o terceiro fala sobre as 7 igrejas. A coroação de Jesus está no 5º capítulo. Jesus deu mais importância à igreja do que propriamente as coisas do fim do tempo. Por isso que ele começa dizendo, olha, igreja, se você abandonar isso, você vai ser vencedor. Se você abandonar aquilo, você vai ser vencedor. Então, tudo isso que eu estou falando é para que você, a partir de hoje, tenha, porque ninguém tem compromisso com a igreja se não tiver um compromisso profundo com Jesus. Você tem que amá-lo de todo o seu coração. Amém. Com isso, a Bíblia diz que você vai ser como o filho varão. Eu falei umas 4 segunda-feiras atrás. Você vai ter que ouvir a sequência. O filho varão foi arrebatado até o trono. Esse é o caminho mais garantido. Não teve nem tribunal, né? Quem for arrebatado vivo vai passar no tribunal, mas já vai direto para o reino. Vai vazar. Vai, tipo lá, olha, esse daqui... Vai passar porque é um protocolo. É como se fosse um protocolo. Gente, olha, vale a pena você viver, abrir mão, porque, olha, não é fácil para você amar Jesus e se comprometer com os irmãos da igreja. Porque se você quer saber o lugar onde tem mais problemas no mundo, não é na maçonaria, não é na macumba, não é na sociedade, se isso, aquilo. Não. É dentro da igreja. Graças a Deus por isso, porque ali a gente se confronta uns com os outros e Jesus cuida com a nossa alma e a gente aprende a perdoar e Jesus gosta disso. Ele está no meio do candeeiro das 7 igrejas. Aquelas igrejas do Apocalipse tinham problemas tremendos. Jesus sabia disso, mas ele amava a si mesmo. Então, se você amadurecer e ver estas coisas, você pode ser arrebatado vivo, porque antes de Jesus voltar, como você falou, vem o arrebatamento secreto. 2 vão estar no campo, não é assim? 2 no campo, 2 em casa, no moinho, fazendo isso e aquilo, um ficou e outro vai. Isso fala sobre o povo de Deus. Então, essa é garantida. A segunda opção é essa. Se você não amadureceu, se você não tem compromisso com Jesus, mas é salvo. Sabe o que vai acontecer? Você vai ter que, possivelmente, caso Jesus venha, ainda nessa geração, que nós já mostramos que é bem possível, você vai ter que passar pela grande tribulação, que é o período de 7 anos, os últimos 7 anos da nossa era, da era da igreja. Sendo que a grande tribulação vai acontecer, de fato, nos últimos 3 anos e meio. Quando, então, eu já gastei nas 2 últimas aulas para falar o que vai acontecer em termos do planeta. O que vai acontecer, está tudo lá na aula, não tenho tempo para explicar agora. E nas 2 segundas-feiras, eu falei que haverá o homem, as pessoas que ficarem, caso você não seja arrebatado, Jesus voltou, haverá, nesses 3 anos,
o anticristo, como eu estava falando, e eu estou mostrando aqui na Bíblia, já vou entrar logo agora, o anticristo, junto com o falso profeta, e você vai descobrir quem é isso, eu já falei, que com certeza eu provei isso em 2 aulas atrás, que ele virá do Egito, que aliás sempre foi o inimigo de Israel. O anticristo virá do Egito e, obviamente, hoje todos os países estão conectados, né? Nenhum país atua sozinho. E o resto do mundo, com certeza, estará também apoiando este possível anticristo que terá o seu quartel-general, como eu falei lá no Egito. Agora, deixa eu dizer uma coisa, mas, finalmente, para responder a pergunta, da onde virá o anticristo? De fato e de verdade, porque nós já estudamos, e veja só, diz que ele vai ser um líder muito carismático, muito poderoso, não é isso? E como é que uma pessoa dessa vai, por exemplo, convencer... Diz logo que não vai ser um homossexual, por favor. Ah, não, isso são... Umas outras pessoas chegaram Algumas comigo pessoas pra falar. falam isso. É, Não, olha, falaram comigo. as pessoas nada a falam ver, coisas pessoal. que não tem nada a ver. Por isso que eu digo, eu usei aqui pelo menos 4, 5 textos de Ezequiel, Isaías, Joel, para mostrar. E não se fala da integridade moral da pessoa. Toda a descrição dele fala-se em torno de realmente de uma pessoa que vai receber poder tremendo para poder, veja só, enganar e conquistar e atrair 200, quantas nações? 213 nações que tem no mundo. Como é que uma pessoa pode influenciar assim? Então, hoje eu vou te mostrar da onde ele vem de fato e de verdade. O texto que eu já li, e hoje eu vou falar, né? Vou ler rapidamente. Você presta atenção, está em Apocalipse, capítulo 9. Não foi isso? Apocalipse 9, Flávia está aí presente? Sim. Chegou, né? Temos uma aeromoça aqui que ela vem direto dos ares. Das zonas celestiais. Dos ares celestiais. Apocalipse capítulo 9, não é isso? E deixa eu ver aqui uma coisa. Chegou mais um aí. Aluno atrasado. Bota lá. Daniel, eu uso Daniel e uso alguns textos. Capítulo 9, versículo de 1 a 12. Eu vou rapidamente lembrar o texto, eu não vou ler com todos os detalhes, apenas as partes de Apocalipse 9, de 1 a 12. Fala. Cerca de 200 nações, mais ou menos. Cerca de 200 nações. É porque tem alguns países que entraram na lista da ONU, outros não. Então, mais ou menos 200. Mas se eu não me engano, tudo bem, 200 nações. Para alguém influenciar assim, tem que ter um poder que vem da onde? Vamos ver. Uma voz se levantou aí atrás. Fala alto para poder sair lá, hein? Lógico, é Batman e Robin. Batman e Robin. Lógico. Mas, hoje eu vou dizer. Não tem de onde também ele vem, não. De lá também? De lá de onde? Não, o falso profeta. Veja só, olha só. Eu tenho que falar. Eu sei que, como eu falei, o falso profeta e o como é que se diz? E o anticristo, existem 3 religiões, olha só existem 3 religiões no mundo. As outras são seitas, filosofias que não contam. E quando a gente caracteriza uma religião é aquela filosofia ou a forma de apresentar o que ela crê, e ela sempre tem que estar voltada a oferecer ao homem a salvação da sua vida, ok? Se não oferece isso, é apenas uma filosofia e 3 oferece. A primeira é o judaísmo, ok? O judaísmo é uma religião que tem esse processo. O segundo é o cristianismo, que oferece também a salvação, nós cremos em Jesus, tal.
E o terceiro é o Catolicismo. catolicismo também. Então, veja só, o anticristo, com certeza... Peraí, eu falei o quê? Judaísmo, cristianismo, catolicismo. O catolicismo. E o islamismo. Então, são Pois é. 4. Porque, na verdade, veja só, o Eu ia falar islamismo... isso. Pois é, o islamismo, eu falei aqui, não quero perder muito tempo não, já falei mais até do que devia. Eu espero que não tenha ninguém esperando lá fora. Mas o islamismo, a parte do Alcorão, veja só. Fala mais que meu vizinho é daqui da Não faz mal, ralá, xalá, deixa lá. Deixa lá. Seu vizinho lá. Deixa o Alá lá. Deixa lá. Então, parte do Alcorão tem muito do Torá, do Pentateuco, do judaísmo. Tem muitas coisas lá. E isso, na verdade, lógico, a única... Não existe religião, na verdade. Porque até no cristianismo tem coisas também que estão misturadas, que não tem nada a ver. Porque nós sabemos que quem salva é só Jesus Cristo e aquele que morreu e ressuscitou. Essa que é a verdade. Só se chega a Deus por meio de Jesus, e a palavra religião, religare, né? Ligar o homem a Deus, então, na verdade, só existiria uma. Né? Só um, exatamente. Então, veja só, eu creio, e eu já mostrei aqui, inclusive em aulas passadas, que o islamismo, como uma religião declarada, e eles têm um único objetivo. Já falei do speech, como é o discurso do presidente novo do Egito, comentei, o Mohamed Morsi. E no discurso dele, não sei se vocês viram, leram, o Brasil também passou, hein? Eu não achei, né? Eu achei só ele falando a língua dele. Falando lá e todo mundo, hey, mas tem a tradução em inglês embaixo. Eu te dou o link, se você quiser. E ele fala lá claramente, olha só, o objetivo do islamismo é fulminar Israel, isso está claríssimo, e acabar com os cristãos. Isso é declarado. E, obviamente, o anticristo, eu creio, virá do mundo muçulmano. Eu já dei estatística, já mostrei, já falei. Quem quiser pegar esses detalhes, volta atrás. Eu não tenho tempo. E só para você ter uma ideia, eu comentei isso, não sei se com alguém no telefone, eu só vou comentar e você pense depois, porque o meu ponto não é agora provar isso, aquilo. Porque ele pode vir do Egito, pode vir de outras nações, porque a religião islâmica, ela está no mundo inteiro. Eu falei, na França, metade da população é islâmica e no Egito 98%. Então ele vai vir do mundo muçulmano. Se ele está no Egito, lá aonde for, não interessa. A verdade é que todos os países do mundo vão ter um contingente que vão estar no Egito, porque o Egito é estratégia para alcançar Israel. Egito e Síria. Israel está no meio. Tá? Então, eu creio nisso. E só para você ter uma ideia, eu vou comentar e não me perguntem nada. O falso profeta é Maomé. É o Islã. Sabe por quê? E lembra qual é o número da besta? 666. Você sabe quantos artigos tem o Alcorão, ou versículo, seja lá o que for? 666. Ok? Entendeu? Então, olha, tem gente... Eu peguei essa semana uma notícia de uma pessoa, um islamita que se converteu. Gente, tem gente de Deus no meio do povo islâmico. Entendeu? Então, isso são coisas que depois cada um tira a sua própria conclusão. Novos cristãos, correto? Hein? Se converteram do O baile lá em cima tá bom, hein? Miguel foi lá em cima. Miguel foi lá. Desculpe, gente, nós temos crianças aqui, tem mais crianças do que qualquer coisa. O povo só para fazer criança. O que é? Amém, que é o futuro, né? É o futuro.
Deles é o reino de Essa Deus. pessoa que você... Tem várias pessoas que se converteram do islamismo para o cristianismo. Várias pessoas. Eu comentei do... vocês viram na internet o Shubá, como é que é? O nome dele me veio na outra hora. O Walid Shubá, que participou da guerra e tal. Enfim, o homem em si, ou a religião e tal, não é tão importante quanto você, nesse texto aqui, vamos ver, esse texto do Apocalipse fala de onde ele vem. Você quer ver? Vou pegar alguns versículos, você vai me perguntar qual é, deixa eu pegar, deixa eu falar por alto. Diz assim, é o primeiro ai, a quinta trombeta, o primeiro ai, tem 3 ai, ai. Cada ai desse, o ai, se refere a um dos 3 anos da grande tribulação final, ou seja, o que vai acontecer. Então, como esse é o primeiro, você vai ver que da onde vem o anticristo. Então diz assim, o quinto anjo trocou a trombeta e caiu, qual foi a ideia? Primeira coisa, caiu uma estrela do céu, ou seja, um anjo, caiu na terra. Lembre-se que toda a linguagem do Apocalipse ela tem um simbolismo. Mas o simbolismo só pode ser representado usando a própria Bíblia. Senão você vai dizer, não, eu acho que essa estrela é isso, eu acho que é aquilo, eu acho. Não tem isso. Essa estrela é o próprio Satanás que foi atirado na terra, e isso nesse período do início da grande tribulação, que está para acontecer agora, muito breve. Então ele foi atirado à terra. E foi, logicamente, se ele veio do céu, ele foi no trono de Deus e Deus concedeu, deu a chave para ele do abismo. Diz aqui, foi-lhe dado a chave do abismo, do poço do abismo. Ele abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço como fumaça de grande fornalha. Você sabe que eu já comentei isso aqui, não vou... Estão tocando aí? Pode deixar, Miguel já está lá. Ainda bem que não é nenhum islamita. Já estava pensando que era o vizinho dele. Não é islamita, mas é um... Argentino. Um argentino. Começaram, amigo. Agora estou até mais tranquilo, né? Mas olha, gente... Saulo é um barato. Saulo Criança lá gritando. Aqui vale tudo. Você sabe que até o Espírito Santo se diverte com a nossa alma, né? Com certeza, deve vir. Então, veja só, ele foi jogado e... Cadê minha caneta? Aonde é o poço do abismo? Ele saiu do céu, foi jogado na terra e ele foi no poço do abismo, segundo o texto, e liberou alguns demônios subiram junto de fumaça, como diz aqui o texto. Eu falei que com certeza era uma casta especial de demônios que vão ser liberados para a terra. E segundo ele, eles são muito parecidos com os escorpiões, segundo o texto, que tem capacidade de dar uma ferroada e a dor que causa é tremenda. Então, nesses últimos 3 anos, esses gafanhotos escorpiões, né? Gafanhotos demônios, vamos dizer assim, que é uma figura, inclusive descreve aqui a figura deles, eu não vou entrar nesse detalhe agora, e diz que eles tinham poder para quê? Para causar dano aonde? Não na erva, não nas plantações, não nas árvores, e tão somente aos homens. Que tipo de homem? Os que não têm o selo, está aqui, ó. Que não causasse dano a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, então somente aos homens que não têm o selo de Deus sobre a sua fronte. Foi-lhes também dado não que os matassem, e sim que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como de escorpião quando fere alguém. Agora deixa eu falar uma coisa aqui. Quando Jesus voltar, a população da Terra, as pessoas que estiverem aqui na Terra, são 3 tipos de pessoas. Já falei isso aqui. Essa é a...
Veja, nos últimos 3 anos, quem é que vai passar a grande tribulação? Qual é o primeiro grupo de pessoas que vai estar aqui na Terra? Porque, veja só, diz aqui que eles não podem causar dano em algumas pessoas. Que pessoas são essas? Que têm o selo de Deus na sua fronte, ok? Então, a primeira delas são... A população da Terra vai ser o seguinte: judeus... Judeus o quê? Não, Selados. marcados. Judeus marcados. Olha só, os judeus que foram selados... Todos os judeus serão Não. salvos? Não. Paulo diz... Não é só para porque a galera... Pois é. Por exemplo, se Jesus voltar, por exemplo, daqui a um tempo... Vamos supor que começa a partir da semana... A partir de 7 de setembro, porque a grande tribulação não vai alcançar o Rio de Janeiro, principalmente Pô, já alcançou a região dos lagos, né? Tu viu lá a chuva, né? Vai alcançar porque lá no Rio de Janeiro já está igual Sodoma e Gomorra. Lá é o lugar da bênção. Os judeus selados, nem todos os judeus. O que não foi selado, eu vou mostrar um texto aqui que um anjo... Como nem todos os cristãos, como nem todos... Lógico, não, mas aqui, veja só, os cristãos que foram arrebatados já estão no trono. O primeiro, vamos falar primeiro, os que foram selados, esses demônios não poderão fazer nada. Ok? O segundo grupo. Pelo menos cristão fala. Cristãos o quê? Selados? Não. Calma aí. Cristão não precisa ser selado. Cristão que não cresceram? Os cristãos que não Essa é minha mulher. amadureceram, lógico. Porque os que amadureceram já foram secretamente. Os que não amadureceram. E vão amadurecer durante 3 anos e meio. Quem não quiser amadurecer agora, na época da igreja... No amor, vai ser na dor. No amor, vai ser em 3 anos e meio. E é isso que eu estou dizendo que vai acontecer. Tá? Os que não amadureceram, eles vão amadurecer 3 anos e meio. Mas olha, vai ser o período de maior tribulação. Jesus disse, naqueles dias vai ser uma tribulação como nunca houve antes na história do mundo, em tantos 6.000 anos de história de mundo. Vai ser terrível. Vão pedir, exatamente, não vão conseguir. Esse aqui é o tchan. Tchan. Você tem visto o lado da tchan? Isso é outra bobagem. Então, os cristãos que não amadureceram, eles vão amadurecer. E alguns vão ser mártires, porque eles não vão adorar o anticristo, porque tudo ali está em cima da adoração do anticristo. E eles vão ser mártires. Os que amadurecerem no final da grande tribulação, eles vão ser arrebatados. Tá? É um outro arrebatamento. Eu vou mostrar tudo isso aqui. E o terceiro grupo de pessoas são quem? Os ímpios, os que estão aqui. Que não creem em Jesus. Que já são destinados para isso. Olha só, os que adoraram a besta e o anticristo, que seguiram ele, né? Vai ter uma nuance aí também. Alguns ímpios, vou falar uma coisa aqui, mas eu precisava de mais tempo para explicar, mas creio. Alguns desses ímpios que receberam a marca da besta, e que você sabe que o povo de Deus que não vai ter, Jesus disse, estive com fome e me deste comer. Estive preso e não me visitaste. Estive doente, enfermo e não me curaste, levaste medicamento, tal, isso, aquilo. Aquele texto. Aí no final ele fala assim, ele fala de cabritos e de ovelhas. Então ele diz, quando algum de vós, referindo-se a... Esse é o período da grande tribulação, porque eu falei para você, a gente tem que dividir Mateus 24, 25 em várias etapas. Você não pode pegar o texto inteiro e dizer que é tudo para a igreja. Não, porque a primeira parte fala que é para os judeus. Eu não estou na Judéia, eu fuja no sábado, eu não guardo sábado, eu não sou judeu. Então tem uma parte para o judeu. A Bíblia é porque a gente tem que ter olhos com detalhes, tá? Então diz que
aqueles que cuidarem de um dos pequeninos, que são, na verdade, os cristãos que não amadureceram, e ajudarem ele dando comida, dando roupa, porque, olha, eles não vão ter a marca da besta. Provavelmente é aquele chipzinho aqui. Você vai dizer, como é que Vão eu sei? colocar nos cidadãos americanos. Né? Quem é cidadão? Não, todo cidadão americano tem que adorar o... Obrigado. Pois é. Então eu vou dizer uma coisa, minha filha, vamos pro Brasil. Leva meus netos, eu vou deixar 5 netos aqui, isso é brincadeira. Ora mais, bom. Na mão da besta. Aí, o que ele vai... Aqueles que... Olha, eu vou mostrar textos depois. Aqueles que ajudarem o povo de Deus na grande tribulação, Jesus chamou eles de ovelhas. E ele disse, esses vão para o reino. E no reino milenar, eles serão, como é que se diz, governados pelos vencedores durante 1000 anos com Cristo. Porque eles fizeram isso. Os adoradores da besta, que perseguiram os cristãos e tal, e junto com... vão ser depois para o lago de fogo e tal. Tem algumas nuances que eu estou só falando por alto. E depois eu gosto sempre de provar tudo que eu estou falando. Então, essas 3 pessoas aqui, vamos voltar. Nos últimos 3 anos e meio, Satanás vem do céu, abre o poço do abismo, que é no centro da terra, no fundo dos mares. O poço do abismo é no fundo dos mares? Porque no fundo dos mares, né, se você chegar lá no fundo e você descer, você vai acabar chegando no Sheol. Que seria o núcleo da Terra? Seria o núcleo da Terra, exatamente. O núcleo da Terra tem 2 lados. Eu já mostrei que Paulo falou que ele desceu ao Hades e subiu no trono. 2 lugares diferentes. Eles falam, Davi não subiu aos céus, mas ele desceu no paraíso. O paraíso, ou o seio de Abraão, e o inferno está no centro da terra. Já dei aulas, mostrei em textos bíblicos. Paulo fala sobre isso. No céu não tem inferno, nem o paraíso. Tem o trono de Deus, onde Deus controla tudo. Então, quando Satanás for atirado, ele vai pegar a chave. O poço do abismo, aqui eu já mostrei para vocês, do lado de cá. Então Satanás vai ser tirado da regiões celestes. Ele vai chegar ao trono de Deus, como ele sempre tinha acesso ao trono. Ele foi expulso na terra, mas no final, veja só, no final ele vai ter acesso ao céu. Jesus vai dar autoridade para ele, porque ele controla todos os principados e potestades. Você pensa que o diabo faz o que ele quer? Os demônios fazem o que ele quer? Coisa nenhuma. O soberano do universo é Jesus. Controla tudo. Não, isso não tem problema. Vai entrar e vão pegar juntinho. Então aqui está o Hades, que é a palavra do grego. Hades significa inferno. E do lado de cá está o paraíso ou seio de Abraão. Entre os 2 lados, eu comentei a parábola do... Esse nicho no Brasil tem um suco que se chama Hades. Tem. Tem. Pode tomar. Tem de Como soja. se fosse uma marca, Margarida. É mesmo. Hades é inferno. Toma o inferno. Caraca, pode escrever. Então eu vou dizer uma coisa. Caraca. Pode ser brincadeira. É o suco que mais dão pras crianças. Ah, não, mas ele não tem H na frente. Você gosta de maionese? Ah, é, não tem Você gosta de H. maionese? É Hellman. Hellman. Homens do Homens do Inferno. Os homens do inferno. Maionese, eu não, por isso que eu só como a maio. Hellman é o homem do inferno. Exu Mareá. Tá tudo bem. Isso, mas são coisas que O povo no acontecem. Brasil adora isso. Então o que vai acontecer? Será liberado do poço do abismo esses demônios que vão subir aqui na terra, liderados pelo seu líder. Peraí, vamos ler, deixa eu ler. Eles vão vir na terra para ferir os judeus não selados, certo? Os cristãos não podem, mas eles vão sofrer fome, sede, frio e tal. E quem mais? Os ímpios que não têm o selo de Deus nem são judeus.
vai ser um E sofrimento. que adoram a besta? Os que adoram a besta e tudo mais. Ok? Então, primeiro nós temos que saber quem são essas pessoas. Agora, vamos continuar o texto aqui de Apocalipse 9, de 1 a 12. Olha, aí João diz assim: naqueles dias, os homens buscarão a morte. Que dia? Dos 3 anos e meio da grande tribulação. Buscarão a morte e não acharão, e também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. A besta é o Peraí, a diabo? besta é o diabo? Calma, vou chegar lá. Daqui a A pouco gente tá fala aquilo. louco. Calma. A Não. besta é o anticristo. Olha só. Guarda, a primeira parte do texto diz que Satanás, qual é o outro nome de Satanás? O dragão. Aqui na Bíblia, quando fala Satanás e dragão, E antiga serpente. ou antiga serpente, é Satanás, um diabo só. Okay? Ele foi atirado na terra, e na terra ele desceu ao poço do abismo, liberou, através, provavelmente, da boca de algum vulcão, porque diz aqui a fumaça que saía, era uma fumaça, no meio dela saíam esses demônios. Você sabe que qualquer vulcão emite lavra de fogo que vem do centro da terra, então, junto com essa... Sim, embaixo do mar também. O vulcão da Islândia aí, que parou a Europa, 30 milhões de pessoas, vai lembrar? Então, ela vem, sai, junto com ela, e essa casta especial de demônios vem para ferir esse tipo de pessoa. Então, segue comigo. Aí fala, o aspecto do gafanhoto era isso, isso, aquilo. No final, diz aqui que esses gafanhotos, ou demônios, na cauda tinham poder para causar dano aos homens por 5 meses. Agora é isso que eu quero. Esses demônios. E tinham sobre eles, como seu rei, eles têm um rei, o anjo do abismo. Eles foram liberados daqui. Eles tinham um rei que controla eles, que é o anjo do abismo, é uma pessoa. Não é isso que diz o texto? Vírgula. Cujo nome em hebraico... Peraí. Posso apagar aqui? Pode. Quem era o rei desses gafanhotos, desses demônios que vão atormentar os que não têm o selo de Deus, Satanás. os ímpios, e não podem atormentar os irmãozinhos que não cresceram? Satanás. Diz aqui que o nome dele é... Qual? Abaddon. Esse nome aí que você falou. Você já ouviu esse nome? Tá Não, aqui você na falou Bíblia. segunda-feira passada. Não, eu li o texto. É. O nome em o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon, e, estou lendo o texto, e em grego é Apolion. Quase que Napoleão. Não, não é Napoleão, não. Dizem que Napoleão Bonaparte se converteu, sabia disso? Diz que o cara, mas Só tudo mais bem. um N, ele era Napoleão. Não, Abaddon e Apolion. O primeiro ai passou. Eis que depois dessas coisas vem ainda 2 ai. Muito bem, já falei da morada dos demônios. Só para você entender, eu peguei aqui em Lucas 8:31, eu me lembrei, lembra daquele endemoniado Gerazeno? Que era amarrado em correntes e tal? E ele... Gadareno. Gerazeno, pois é. E ele pegava, toda vez que recebia um demônio, ele se jogava. Então, quando ele chegou para Jesus, isso aqui está em Lucas capítulo 8, versículo 31. E quando ele chegou para Jesus, esse endemoniado, ou seja, o demônio que estava lá, era uma casta grande, ele falou assim, Jesus, rogo-lhe que não nos mande para o poço do abismo. Porque todo demônio, na verdade, quando alguém expulsar algum demônio alguma coisa, deve mandar ele para o poço do abismo. Eles pediram para Jesus para mandar para lá, porque lá é o lugar dele. Se você expulsa um demônio e deixa por isso mesmo, ele vai acabar andando procurando sempre o corpo de alguém que não tem Jesus. Ó. Então, diz, sai, vai para as profundezas, vai para o poço do abismo e não volte. Então, se você deixar, é um entra e sai, é uma bagunça tremenda. Mas isso é outra história
não é o que eu quero falar. Então, essa casta especial de demônios, eles podiam somente atormentar aqueles que não tinham o selo de Deus. Certo? Agora, eu peguei um texto aqui, em Joel, capítulo 2, versículo de 1 a 11, eu vou encurtar. E depois, se você me mandar um e-mail, vocês que estão aqui, eu vou mandar tudo isso aqui por e-mail. Exatamente como eu estou. Ajuda. Não. Não são, mas uma vez você falou. Uma vez, pois é, eles estão guardados. A Juliana está falando assim, esses anjos são aqueles dos gigantes? Eu já vi Tá também lembrado? que Judas fala isso, que eles estão acorrentados, né? Exatamente. Esses anjos, só como são foi mais feito, sinistros. eles são mais sinistros. É porque no inferno tem várias categorias de demônios. Bom no céu. E várias categorias de anjos, lógico. Só en passant, quando em Gênesis 5 ou 6, lembra que os anjos coabitaram com as filhas dos homens, as mulheres mais bonitas na época, elas foram possuídas. Quando Satanás foi jogado na terra, alguns demônios, um terço vieram, e alguns desses demônios, isso está em Gênesis 6, não é história da carochinha. Eles vieram, esses anjos, e você sabe que os anjos, eles podem coabitar, eles podem se transformar. Os anjos não tinham forma de ser humano também? Abraão não foi servido por anjos e tal. Então, esses anjos coabitaram com as mulheres mais bonitas e nasceram gigantes, os nefilins. A descendência do nosso amigo, entre aspas, do Golias, todos os nefilins, a população daquela, que eram pessoas horríveis. Tem alguma coisa a ver com esses casos que a gente vê de gente, de gigantes assim? Você sabe que tem, olha... Essas anomalias, assim. Tem aquele cara, né? Tem do filme que você viu com o Bruno, né? eu... Tem uma doença no Brasil, chama-se gigantismo. Alguém já ouviu falar? Isso aí. Pois é, eu não quero entrar em detalhes nisso agora, mas aqueles gigantes, os gigantes são a combinação de mulheres bonitas humanas com anjos caídos que coabitaram e nasceu isso. Quando isso aconteceu, foi aí que Deus falou, pode parar. A maldade do homem é terrível. Eu me arrependo e eu vou acabar com a natureza humana, porque não tem mais precedente. Anjos coabitando, eu vou acabar com a população. Foi aí que ele criou o dilúvio, lembra? Noé, ele viu que o único era Noé e a família, constrói a arca e tal. E olha, com tudo isso, Deus ainda foi paciente, que o velhinho ficou lá 120 anos construindo a arca, e Deus aguentando aquela situação, e fulminou com aquela geração. Esses demônios, anjos, foram acorrentados, do qual você mesmo falou, para o dia do juízo, que vão receber realmente um castigo. Mas esses, então, não são. Essa é uma outra categoria que só vai atormentar durante a grande tribulação. A Bíblia é sinistra. Vocês querem ficarem vendo esses filmes aí malucos? Aliás, até esses filmes muito malucos, eles têm muita semelhança com as coisas, porque esses caras são inspirados pelo demônio. Eu assisti com o Bruno essa semana o 300. O pessoal no Rio de Janeiro está dizendo que está vibrando com a aula. Está vibrando? Tem que assistir Estão o curtindo. filme Nevoeiro. Glória a Deus. Tem glória a Deus, meu irmão, hein? Tem que assistir o Nevoeiro. Estão mandando eu ver o Nevoeiro. Capaz de o Nevoeiro. Olha, eles vão sair do Nevoeiro, hein? Então. Ué, tem a ver? Tem a ver? Tem. Olha, você está vendo? Você sabe que Satanás... É filme Sabe um novo, bicho Carol? desse tamanho assim do nevoeiro? Do Nevoeiro. E algumas pessoas, eles ficam, sobem em cima de uma É, mulher, como se e a fossem mulher é escorpiões. cristã, e ele olha a cara da Caraca, mulher, isso. e ele sai da mulher e fica outra pessoa. Tem que ver esse filme. É filme novo? Não. Mas esse filme, João já viu. Eu tô dando... Gente, Manda um abraço para Luciana Gonçalves, que está adorando a aula. Luciana Gonçalves, um abraço. Atenção agora, hein?
Um abraço santo. Tem muita gente. Olha, a mesma descrição de Joel. Joel já fez essa descrição só para confirmar o que João falou. Está entendendo? Eu vou ler rápido, quer ver? Alguns textos. Joel 2, 1 a 11. Fala da aparência desses gafanhotos, é quase idêntica. Você quer ver? Manda aí. Manda aí, gostei. É a carioca essa que falou, não foi, Flávio? Foi. Tocai a trombeta em Sião e dai voz de rebate no meu santo monte. Olha o que Joel escreveu há 4.000 anos atrás, sei lá. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e densas trevas, dia de nuvens e negridão. Lembra das trevas da aula retrasada? Quando eu disse que durante os 3 anos e meio vai ter muito frio, o sol vai escurecer, vai ser a mesma palavra que Jesus usou, Paulo usou, Isaías usou, agora Joel usa e vem o nosso amigo apóstolo João e usa. Então, para interpretar, se você pega e diz alguma coisa, você tem que ter pelo menos 3, 4, 5 referências que falem a mesma coisa. Quer ver outra coisa? Falando desse povo poderoso, à frente dele vai fogo devorar, atrás chama que abrasa, é como um jardim, nada ele escapa. Ou seja, como um gafanhoto. O gafanhoto ele vem, come, na mesma hora que ele come, ele defeca. Na frente, tudo que está na frente ele acaba, e o que está atrás, pior ainda. Aí diz, a sua aparência é como de cavalos, como cavaleiros que correm. Vem saltando pelos montes, ordem de combate, diante dele frente. No final, assaltam a cidade, muros. Diante deles treme a terra e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram seu resplendor. O Senhor levanta sua voz diante do seu exército. Grande é o dia do Senhor. Ele termina dizendo isso. O último versículo de Joel 11. Grande é o dia do Senhor, com letra maiúscula. E muito terrível. Quem o poderá suportar? Todos os profetas, quase principalmente os profetas menores, eles sempre estão falando sobre os últimos 3 anos e meio. Sobre a grande tribulação. Como vão ser os últimos dias. Muito bem, agora vamos... Não, no segundo ai não. Eu quero ainda provar. Hein? Não, ainda estou no primeiro ai. Eu falei de gafanhoto, eu usei Apocalipse 9, não foi? Foi. Pera, só uma coisa. No versículo 4, só voltando aqui o 9:4, diz que esses gafanhotos, esses demônios, eles tinham que atormentar os homens que não têm o selo de Deus na sua fronte. Aí, por que alguém me perguntou assim, mas quem é que colocou o selo de Deus na fronte deles para eles não serem atormentados? Tem que ter algum lugar na Bíblia, isso que eu falei, não falei? Mas o texto que eu li não diz. Diz? Não? Então aprenda a ser questionador. Apocalipse 7, 2 e 4. Vamos ler agora. O Apocalipse é um livro tremendo, porque ele fala uma coisa aqui. Um versículo refere-se a 2.000 anos atrás. O seguinte fala de 4.000 adiante. O terceiro é uma mistura para exatamente para o povo da época não entender. E ele repete 7 visões, dizendo a mesma coisa com figuras diferentes. Mas as mesmas figuras, por exemplo, a mulher é a igreja. Ao mesmo tempo tem uma mulher escarlate, a prostituta, que é a mulher do diabo. Então, você tem que ter um pouco de conhecimento, por isso que desses símbolos, a mulher com a estrela debaixo do... Como é que era? Dos pés e a lua. Que mulher é essa? A igreja. Mas por que a igreja? Lembra do sonho de José? 11 estrelas de lua, era o símbolo do povo de Deus no Velho Testamento. Então, você tem que conectar. Não, mas essa mulher é a igreja, mas Israel. Pois é, mas a igreja começou com o povo de Israel. Lembra? Qual é a igreja de Jesus Cristo? Qual é?
Pergunta. Judeus e gentios. Quem é a igreja de Jesus Cristo verdadeira? 2 pontos. Judeus e gentios. Judeus escolhidos, predestinados e gentios eleitos e predestinados. Essa é a verdadeira igreja. Eu sei que ninguém não crê em predestinação. Não importa se você crê, a Bíblia diz que é. Tanto que Paulo diz, Romanos 10 e 11, quem quer saber sobre o papel dos judeus na economia de Deus, leia Romanos capítulo 9, 10 e 11. Porque ele diz, todo mundo diz, não, todos os judeus serão salvos. Uma obra. Paulo diz que só os remanescentes, ele diz, nem todo mundo de Israel será salvo, mas apenas os remanescentes, os selados, os que foram escolhidos. Ok? Você quer que eu leia? Apocalipse 7, versículo 2 e 4, diz assim, agora é uma outra figura. Vi outro anjo que subia do nascente do sol. Esse é um anjo de Deus. Você vê a figura do anjo? Esse anjo, diz aqui, tendo o selo do Deus vivo. Esse anjo era o Stamp Angel. Ele tinha selos de Deus. Tá? Stamp, selo. Qual o problema? Um dia eu vou dar aula em inglês aqui, vocês vão ficar maravilhados. Deixa eu tomar minha limonada aqui. Tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos. Levantou um anjo, tinha mais 4 lá, e ele tinha o selo do Deus vivo, e ele falou para os outros o quê? Está aqui. Falou àqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo. Os 4 estavam lá prontinhos para fazer dano, e ele disse, ei! Não danifiques nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Ponto. Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Aleluia. Já tinha lido isso? Ele disse, peraí, não desce para danificar a terra, mas peraí, eu estou mandando. Até que a gente vá lá e sele na fronte quem? Não, aqui diz, vamos ler o texto. Os servos do nosso Deus. Quem são esses servos que ele estava se referindo? São as... Não, por isso que eu falei, presta atenção. As minhas perguntas sempre estão amarradas com o que eu dei antes. Quais são as 3 populações que vão estar nos 3 anos e meio? Judeus selados. Judeus o quê? Selados. Então tu já respondeu. Esses servos são quem? Judeus selados. São judeus. Ele falou, espera, vamos selar os judeus. Esse é o texto de 7. Mas então não vão ser todos salvos? Eles não vão estar selados? Não, só os que eles selarem. Ah, tá. Antes de começar os danos, esse anjo foi, eu não sei que tipo de marca é, como é que é, não sei. Mas eles foram lá, os anjos sabiam, Deus sabia quais os que seriam selados. E ele foi lá, marcou os judeus, você sim, não, você não, marcou, até selarmos na fronte os servos, os israelitas, do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era de 144 mil de todas as tribos de Israel. Na grande tribulação, estes anjos, vamos supor que começou de 7 de setembro, né? Para ter uma ideia. Os anjos vêm, vai começar a grande tribulação. Depois do dia 8. Então. Depois do dia 8, que é aniversário do pastor Miguel. O bispo Miguel faz aniversário dia 8. Mandem presentes. Você que estiver no Brasil, mande para mim, que depois eu mando para ele. Se for em dinheiro, melhor ainda. Porque ele disse, a gente vai fazer um rastro. Brincadeira, não tem nada a ver. Presente para ele. Ó, tu faz 40, é? 29 anos, rapaz. Ó, tem uma pessoa que está assistindo, pediram para falar mais alto quem estiver perguntando, para eles poderem ouvir. Viu? É, boa ideia. Boa ideia, ó. Quando você vier perguntar, chega ali na boca e vai assim.
Ou então você... E você repete a pergunta, melhor. Ah, repito, tá bom. Agora, quem é selado só significa que é uma pessoa eleita que tem a salvação garantida. Não, mas não quer dizer que os judeus, são para os judeus. Imagina agora os amigos judeus que você tem. Tem muito judeu hoje, porque o judeu hoje não crê em Jesus, não é verdade? Verdade. O judeu ignorante, no caso. Exatamente, o judeu que está esperando Yeshua HaMashiach, que vai vir. A história vai se completar. E ele vai vir, você sabe quando? Nos últimos 3 anos e meio. Exatamente, é que vai ter um texto aqui, que é porque a gente lê o Apocalipse assim, fora do contexto, sem saber se é antes da tribulação, durante ou depois. Se você definir isso na Bíblia, você já matou 30% do Apocalipse, você já vai entender. Não é difícil o livro do Apocalipse. Se você descobrir a chave da interpretação, que é a própria Bíblia. Você não pode ir no Apocalipse dizer, bem, Eu acho. a besta, eu acho, vamos ver. Para com a Bíblia e diz, deve ser o Papa. É o computador que tem Bruxelas que faz isso. Deve ser o Obama porque tem isso. Esse negócio de achar não existe. A Bíblia, quando o Apocalipse foi escrito por João, que ele estava preso, depois ele foi solto, 20 anos depois, ele mandou para as igrejas, todo mundo entendia, sabia tudo. Primeiro porque eles entendiam, que muitos eram judeus, entendiam a cultura judaica. O brasileiro, de um modo geral, acha que a Bíblia foi escrita para a cultura ocidental. Nossa. Se você não entende o Velho Testamento, você não vai entender quase nada do Novo e muito menos do Apocalipse. Vai ficar inventando coisas. E o povo está crendo em coisas que grandes pastores estão inventando coisas do Apocalipse, dizendo barbaridades que não é. Cuidado que o Apocalipse diz lá, não acrescente um tio, um ai, nada disso. Porque senão você vai perder o seu fruto da árvore da vida, que é reinar com Cristo. Tem coisas aqui. Por outro lado, quem entende o livro do Apocalipse vai receber uma bênção hoje e agora, maior do que entrar em fila para ganhar green card, casamento. É uma bênção espiritual. Então a gente, sabe, deixa de procurar guloseima e vamos estudar a Bíblia. As minhas aulas duram 2 horas. Eu não queria que fosse assim, mas é que tem tanta coisa e as pessoas estão querem mais. A gente tem que estudar a Bíblia. O judeu vai na sinagoga, não é para pedir isso e aquilo, você sabia? A sinagoga, eles não têm templo. Na mente de Deus era um templo só, não era? As sinagogas foram criadas, sabe para quê? Para estudarem o Torá. Você não vê um judeu, vamos lá na sinagoga hoje, porque nós estamos precisando de um emprego melhor. Ninguém faz isso. Eles vão lá para estudar a Bíblia. Na igreja a gente vai para fila para casamento, para as titias solteiras. Quem quer? Vai lá. Coitadinha, entra 10 vezes, dá dinheiro, faz tudo e acaba ficando 10 dias. Porque a igreja é um lugar aonde o Espírito Santo está chamando, atenção jovens, vocês que têm mente aberta, espírito aberto, para estudar a palavra e não ficar com tradição religiosa, evangélica, que muitas delas estão misturadas com doutrina de demônio. Paulo disse, olha, eu vou embora. Vão entrar lobos vorazes no meio do rebanho da igreja de Deus para enganar até, se possível, os eleitos. E somos enganados pelas doutrinas. Cuidado. Deixa a Bíblia interpretar a própria Bíblia, que tu vai ficar maravilhado. É por isso que eu estudo a Bíblia. Eu estou estudando a Bíblia desde 1969. Bom, é interessante como que, quando você vai fazer a universidade, por que a gente estuda tanto para ser um médico, estuda tanto para ser um advogado? Estuda, exatamente. 4 anos, depois mais 2 de PhD, mais 2 de mestrado. Abre mão de tanta coisa. Agora, para estudar a palavra, fica a coisa como se fosse... Isso que você falou do judeu é verdade. O judeu... Deus, olha, gente... Você vê, ele sabe. Interessante, você falou isso. Essa semana passada, eu tenho tanta experiência que eu trabalho no restaurante, só vai judeu. E todo judeu aqui de Boca Raton é milionário. Tá? Então, aí chegou uma menina nova lá, uma hostess, ela tinha 17 anos.
Olha, eu conheci ela naquela vez, já estava no final de noite, não tinha muito cliente. Eu me deu uma inspiração, eu cheguei para ela e falei assim, eu vi que ela é judia. A gente já conhece hoje quem é judeu e quem não é. Ela tinha carinho selo de na Sara, fronte. né? Não. Ela era Selo na selada. fronte. Ah, isso Eu é cheguei revelação. para Hein? ela. E falei, qual é o seu nome? Ela disse... Sara. Não era Sara, não. Era... Ana. Hannah Montana. É uma das tribos, como é? Levi. Eu falei, o nome dela era Levi. Levi, da tribo de Levi, de Judá e tal. Tem aquela calça, Levi's. Não, Levi's é outra coisa. É do Levi, exatamente, era um judeu. Aí eu comecei a falar, eu disse, às vezes é boring lá no restaurante, então eu fico conversando com todo mundo. Tá chique ele hoje. Cara, eu fico, porque tem que passar o tempo, 5 horas. Boring, como é? Tédio, chato. Entediante. Aí eu provoco as pessoas. Como eu tenho mais idade, eu entro e falo, já pergunto direto, não quero nem saber. Aí eu falei, você conhece a história? Você é judia, né? Falou, você sabe o que significa os nomes? Eu comecei a falar, e ela, você não fez o bar mitzvah e tal, não sabe o Torá de cor? Aí eu falei para ela, adivinha qual é a minha profissão? Aí ela olhou para mim, eu digo, eu fico provocando para... Estacionador de carro. Não, isso aí é o quebra-galho. Aí ela falou, vou falar 3 coisas. Você é cientista? Eu falei, não, porque ela quer ser cientista e tal. Aí eu dava uma saidinha e voltava. Vamos no nosso papo. Eu tinha conhecido ela pela primeira vez. Aí ela falou mais 2 bobagens lá, eu falei, no way. Eu falei, sabe o que eu faço? Se você adivinhar, eu te dou $1.000. E se você não adivinhar, você não precisa me dar nada. Ela disse, O que mais ela falou? Eu não me lembro. Isso foi quinta-feira agora. Ela falou uma outra coisa, era... Muitas coisas. Falou! Já sei o que ela falou a segunda. Você é actor. Ator, não sei o que. Eu falei, eu disse, eu detesto. Eu só falo que é verdade. Eu não sei. Tal. Aí ela falou uma outra coisa, depois eu devo lembrar. Não sei o que eu falei. Volta a o judeu estuda. Aí eu falei, olha, o judeu... Aí eu falei, você sabe o que significa um nome tal? Ela disse, não. Eu falei, isso aqui. Aí eu disse para ela, eu ensino o Torá e o Novo Testamento para jovens e alunos. Você sabe? O seu rabbi. Eu falei, Ela não acreditou. Aí eu comecei, eu comecei a falar tudo, ela ficou impressionada. Aí eu aproveito, me entro e falo de Antigo Epifânio, enfim. Eu conheço muitos judeus e eu começo a falar dos últimos tempos e tal. E eu não sei porque tu vai falando isso, mas eu vou voltar à aula, depois se eu me lembrar eu falo. Que o judeu estuda, que o judeu vai para... Exatamente. Então, quando o garoto de 12 anos e a menina de 13, né? A menina faz 13 e ele 12 anos, eles têm que fazer o bar mitzvah. É uma festa, né, em que eles chegam à maturidade. A maturidade deles não é o 21 e 18, como alguns países. É com 13 anos e com 12 anos. Ali eles já são maiores. E eles têm que, durante o ano anterior, eles têm que estudar. Nós fomos no bar mitzvah a Juliana fez a babysitter de uma menininha de 3 anos, cresceu, foi para o bar mitzvah da Aline, gente boa. Aí eles são obrigados a recitar o Torá, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, o livro de cor em hebreu. Senão não chega à maturidade. São obrigados, eles pegam lá Gênesis 1, não precisa direto. Depois tem que fazer certo. Sinagoga é lugar de estudar a Bíblia. A igreja devia ser o lugar de estudar a Bíblia para se preparar. A igreja é um exército. Mas a gente tem que se preparar, porque nós vamos reinar com Cristo 1000 anos. Quer dizer, nem todo mundo. Então o anjo falou com o outro. Vamos até selarmos na fronte os servos do nosso Deus, referindo-se aos israelitas.
Terminou o versículo 4 dizendo: então ouviu o número do que foram selados, que era das 144.000 de todas as tribos de Israel. Isso significa que esse primeiro ai, o início da grande tribulação, vai começar com selando os servos israelitas que serão salvos. Ok? Agora vamos voltar aqui. Ninguém perguntou o que significa Abaddon nem Apolion. Eu ia perguntar, mas você já entrou no outro assunto? Não, eu não entrei. Eu sempre tenho que voltar ao assunto. Em Apocalipse 9:11 diz que o anjo do abismo... Eu vou acabar já. Peraí. Que o anjo do abismo, ou seja, o anticristo, ele era o rei dos gafanhotos, não era isso? Eu não li antes. Não tinha sobre eles um rei? Que o nome dele era Abaddon e Apolion, em hebraico e no grego. Ou seja, esses demônios que saíram do poço do abismo tinham um rei que Abaddon em hebraico significa destruição. O rei daqueles gafanhotos tem um alvo, um ministério. Qual é? Destruição de tudo. E o nome dele, Apolion no grego, significa destruidor. Ou seja, o próprio anticristo, o rei dos gafanhotos, é destruição e destruidor. Ou seja, o anticristo, nos últimos 3 anos e meio, vai ter uma função: destruição e destruidor para com o povo de Deus que ficou, que não amadureceu, para com aqueles outros 2 grupos, os judeus, que não foram selados. E, conclusão, da onde vai vir o anticristo? Do poço do abismo. Vai ser um demônio. Não, anticristo, a besta. A besta e o anticristo. Viu? Tá, tu tirou a conclusão pelo filme. E o mané do Egito? Vai ser possuído. Pois é, ele vai ser possuído por esse tá. demônio. Mané. Por isso que eu quis deixar para o final. Veja só. Michael Jackson, tem figuras que são, né, carismáticas, tal, isso e aquilo, que atrai muitas pessoas. Quem gosta de Rodrigo Santoro? Aquele ator? Parece comigo. Parece com você. Parece com o Bruno. Parece com o Bruno. É verdade. Eles É um cara. colégio. No seu colégio? Tá, ele é o quê? Ele é o quê, esse cara? Porque eu vi um filme dele agora. Tá, do 300? 300. Ele fez dos 300. Espartas. Aliás, ele fez 300 e fez o papel de um bicho da peça e tal. Fez muito bem o filme. É bem besta. Mas, é Volta interessante. a palavra. Quem? O Bernardo está vendo o celular? Tá ouvindo? O Bernardo está com as crianças? Não, saiu. Ele precisou pegar uma mala lá do Jorge. Ele está assistindo. O Jorge, meu filho está assistindo pelo celular. Volta a palavra, por favor. Vamos lá. Ou seja, o que vai acontecer? Vou resumir a aula de hoje. Quando começar a grande tribulação, sabe o que vai acontecer? Satanás vai ser expulso do céu, vai entrar no fundo da terra, vai liberar demônios terríveis para causar dano nas pessoas. E o anticristo, que vai ser um líder, o Egito vai ser um quartel-general, mas você sabe que o mundo hoje não é comandado por um líder, mas é por um grupo, G8, G10, G20. Então, esse anticristo, como esse demônio vai ser tão poderoso, tão carismático, que ele vai entrar nesse carinha e vai pedir, como eu disse, pode ser o Morsi, Mohamed Morsi, presidente do Egito. Ele disse, vamos lutar contra Israel, e a sede agora do islamismo não vai, a plataforma dele, não vai ser mais em Meca nem Medina, vai ser em Israel. Quando eu li isso, eu digo, não, está perto do fim. Você imagina o islamita dizendo, Jerusalém, e o Jerusalém é o lugar aonde o povo de Deus vai ter que construir o templo. E os já estão chegando lá, ou seja, eles vão querer arrasar com tudo.
Você vai dizer, mas como é que você tem certeza que vai começar, está no fim dos tempos? Você sabe de uma coisa? Poucas pessoas sabem disso. Um dos sinais da volta de Jesus é que a 7ª semana, a semana de Daniel, ela tem que ser cumprida. E para Jesus voltar, e principalmente para os judeus, o templo em Jerusalém vai ter que ser o quê? Reconstruído. Já tem um local, né? Já tem um local. Todo mundo já sabe que tem um local. É a 800 metros daquela mesquita dourada. Você vê pelo mundo, não tem aquela mesquita? Desculpa, eu estou arrotando, é porque eu tomei água. Pior que eu não tomei coca. Mas olha aqui, ó. Por isso que eu não tomo mais coca. Depois da mensagem do pastor Miguel, no more coca. Eu sou um cara saudável. Aquela mesquita lá é uma mesquita islâmica. Eles construíram no lugar aonde o templo vai ter que ser restaurado. Você já viu a guerra que vai ser? A 800 metros dali é o local exato, todo judeu sabe disso, o templo em Jerusalém. Quando o templo é reconstruído e voltar novamente, gente, quando você vê na internet e tal que isso já está acontecendo, e eu vou dizer que já está acontecendo, sabe por quê? A planta e o dinheiro para a reconstrução do templo, eu falei com o judeu, já está aí na mão do judeu. Você sabe quem fez a planta do templo que vai ser reconstruído em Israel? A minha mulher sabe que eu ver. Você sabe aquele brinquedo Lego? Que você encaixa um no outro? Que é tremendo, cara. Ele que fez a planta do templo. O dinheiro já está lá. Só falta o mover de Deus para começar a fazer isso. E por isso que eu digo, ei, você que está me ouvindo, se você não crescer, não se amadurecer agora, porque ninguém cresce e amadurece da noite para o dia, você vai passar a grande tribulação, não tem como. Se você não passar a grande tribulação, na próxima aula a coisa vai piorar um pouco mais, porque eu vou falar sobre a punição de Deus. Tem um pessoal que está perguntando sobre a questão dos judeus selados. E acho que eles estão confundindo essa questão do selo com a selo da salvação. Não. Aí falaram assim, o que já tínhamos ouvido é que o povo judeu é um povo salvo por eleição. Seria realmente isso? Porque você falou que os judeus vão ser... Deus vai mandar selar para que aqueles gafanhotos não, durante os últimos 3 anos, não perturbem eles. Por quê? Porque eles serão selados porque eles já foram escolhidos, né? Eles foram escolhidos, eles ainda não confessaram Jesus. O que vai acontecer, porque tem que saber o fim da história. Não, mas a pergunta é se são todos. Não, eu já falei, Romanos 9, 10 e 11 responde. Tem a altura que Paulo diz. Então, todos os israelitas serão salvos? De modo nenhum. Mas apenas o remanescente. Remanescente significa os últimos. Quais são os últimos? Sabe quais são? Os últimos judeus que foram selados nesses 3 últimos anos. Vai haver um mover de Deus, aí eu tenho que te mostrar outras profecias, que eles vão clamar. A história é maior ainda. A Juliana me lembrou. Moisés e Elias vão descer. Porque eles estão esperando. Olha, toda festa de é porque a gente não conhece a cultura judaica. Judeu no Brasil é só um cara pão duro que é um... Gente, você tem que conhecer... Cristianismo verdadeiro nasceu completamente do judaísmo. Tudo que tem no judaísmo é reflexo do cristianismo verdadeiro, só que é espiritual. O judaísmo é sombra. O judaísmo é a sombra, é o negativo. Cristianismo é a realidade, é o positivo. Então, cuidado. Tem coisas no cristianismo hoje que não estão no judaísmo, que é doutrina de homens. Tudo que tem no cristianismo, o talite, o kippá, tudo isso tem uma coisa espiritual. A igreja está bagunçada por causa da tradição de homens, por causa de filósofos, por causa de doutrina. Você quer ver uma coisa? Em termos de aparência, ouça bem o que eu vou falar. A igreja romana, católica romana,
ela tem no seu ritual todo quase que uma cópia fiel do judaísmo. O sacerdote que entrava no tabernáculo e a figura do Papa do Cardeal é idêntica. Só eles tinham lá na Arca da Aliança, para entrar na presença de Deus, tinham o quê? Incensário. Tinha o incensário. Da onde eles pegaram isso? Moses Tabernacle. Tinha incenso que subia na porta, tinha o pão, tinha a igreja romana. Você sabe qual é o erro da igreja romana? Não é a forma. Porque a forma sem vida também não funciona. Judaísmo sem a vida, sem Jesus, não funciona. Cristianismo só de ritual, eu sou contra qualquer ritual. Paulo diz que nós somos ministros da nova aliança, não da letra, ou seja, não da lei, mas do Espírito. Hoje, vou falar a coisa mais séria, se você não é guiado pelo Espírito de Deus, você não vai... Ninguém sabe o que é certo e o que é errado. Ninguém. Ah, pastor, é certo beber, fumar, ou é errado beber, fumar? Para com isso. Pastor, é certo casar com uma prostituta, uma mulher... É errado, é certo? Deus mandou o profeta casar com uma prostituta, e daí? É certo ou errado? Você tem que saber o que o Espírito Santo te diz. O problema é que nós não temos comunhão profunda com o Espírito Santo. O Espírito Santo... Você sabe qual é a característica de Deus? O nosso Deus fala. O povo de Deus é o que menos ouve a voz de Deus. Por isso que eles seguem pastores. Pastor, fala para mim. Você tem que ouvir de Deus. Se Deus não te fala, você é tão religioso da lei e da letra do que qualquer outro. Pode falar em língua, pode ser salvo esquimbal. Sou carioca, rapaz, esquimbal, porra. Gente, a coisa é mais séria. Eu tenho que ter uma comunhão profunda, eu tenho que orar em línguas, eu tenho que invocar. Depois o pastor Miguel vai contar a experiência do invocar que ele teve hoje. O que é invocar? Nós não sabemos. No Velho Testamento eles invocavam, nós temos que invocar hoje. Mas no Espírito. Aprenda a lei. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Os mandamentos do Senhor são puros e ilumina o salmista. Me senti agora no tabernáculo de Moisés. São mais desejáveis do que o ouro depurado. São mais doces do que o mel. Eu deixo lá. Cada palavra dessa tem um simbolismo espiritual. É uma oração. É uma oração profética. Mas hoje a igreja não quer saber. É fila para nos conseguir o esquimbal. Fila para conseguir. Ninguém consegue nada. Pior que não consegue. Você pensa que vê o resultado. Levanta um gaiato e conseguiu alguma coisa, sai lá como? Aí todo mundo... Estuda a Bíblia. Condição para... Olha, vou dizer uma coisa. As pessoas não sabem. O que vai fazer? Reinar com Jesus? 1000 anos. Sobre cidade. Sabe o que um dos ministérios que vai ter? De ensinar a palavra de Deus para o povo desse mundo. Que restou da grande tribulação. Você acha que a gente vai ficar com Jesus só andando aí? Né? Ei! Todo mundo vai ter que se dobrar diante de Deus. E para isso tem que conhecer a palavra. Então quem não conhece a palavra hoje, possivelmente não vai ter utilidade. Vai fazer o que lá? Não. Nem que seja para limpar não sei o que. Ei! Você não crê? Lucas capítulo 19 fala da parábola das minas, está lembrado? Da grana. Já estou acabando. Aí o Senhor veio, distribuiu o dinheiro, aplica e pleca. Aí quando ele voltou para começar o seu reino, ele chamou cada um dos cristãos, que a parábola, e disse, eu te dei 5, você produziu o quê? 5. O que ele falou? Servo bom e fiel, entra no gozo do Senhor. Vamos reinar comigo. Sobre estes, Jesus disse, está lá. Ei, tu reinarás sobre 5 cidades. O primeiro foi 10, aliás. Ah, é? 10 cidades você vai reinar.
vai reinar sobre 10 cidades. O que Jesus está falando? Reino milenar. Porque nós vamos ser os governantes de todas as cidades do mundo junto com Jesus. O outro vai 5, o outro vai 1. A gente lê aquilo, não lê, não entende. Trabalha para Jesus hoje. O talento que ele te deu, o tempo que ele te deu, o dinheiro que ele te deu, sabe para quê? Para você aplicar no reino, na igreja. A igreja é o reino em forma de cápsula. Quem administrar bem a igreja, a palavra, vai ser fiel. Jesus, no grande tribunal, vai fazer o quê? Vem cá, foste fiel, aplicaste bem. Vamos dar para ele 5 cidades. Escolhe a cidade. Quer ir para a Austrália? E os que não? E teve um lá que não aplicou, tá lembrado? Essa parábola é só para cristão, não tem nada de ímpio. Todas as parábolas na Bíblia são sobre o reino e só tem a ver com o povo de Deus. Jesus não ia contar uma parábola botando ímpio no meio. Ímpio não conta. Você não aplicou? Vai para um tal lugar ali, vai haver choro e ranger de dente. Você vai crescer ali. É o assunto da próxima aula, por isso que eu tenho que terminar agora aqui. Eu não vou falar mais de besta, de anticristo e disso tudo mais. Só para concluir. O anjo do abismo, então, é a besta. E o anticristo que vai sair do fundo do poço. Ele vai possuir esse cara e o camarada vai convencer todo mundo pelo poder, porque Satanás vem do céu e ele sai do fundo do abismo. Os dois se juntam na terra e vão manipular todo mundo e todo mundo vai ficar espantado. Você quer ver um outro versículo só para terminar? Apocalipse 11, 7. Eu estou usando o terceiro texto só para falar da besta. Que ele veio lá do abismo. Você não acredita? Então leio eu Apocalipse 11, 7. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, ele está se referindo às 2 testemunhas, que pelo contexto aqui é Moisés e Elias, que essa é uma outra história. Mas quando porque eles vão vir na grande tribulação, vão testemunhar para ajudar o povo de Deus, os israelitas, porque eles não ouvem o Bispo Macedo ou o apóstolo fulano, ou isso aquilo, mas Moisés e Elias são os ídolos do povo judeu. Toda a festa de Hanukkah, todo ano, no mês de novembro aqui, tem o Hanukkah, os candelabros vão andando. E na festa do Hanukkah, que a gente conhece aqui muito, eu já preguei sobre isso, no final as crianças... Esse aí, exatamente aí, esse é o Hanukkah, que são as 9 velas, representam os 9 dons do Espírito Santo, representam os 9 frutos do Espírito e tudo mais. Mostra aqui o Hanukkah. Tem. Na festa do Hanukkah judaica aqui, eles pegam essa daqui, acende, no primeiro dia acende a primeira e volta lá. No dia seguinte, com a mesma, acende a segunda. São 9 dias de uma festa. E quando acendeu as 9, significa cada criança ganha um presente. Isso é tradição judaica. Ganha presente, comem uma comida tal, isso, aquilo. No final de tudo, o líder da casa fala assim: crianças, alguém abre a porta. Vamos ver se Elias já voltou. O profeta Elias. Aí abre a porta. Rabino, não voltou. Vamos celebrar no próximo ano. Quem sabe ele virá no próximo ano. Eles estão esperando a vinda de Elias. Pode guardar. Elias vai voltar na grande tribulação. Esse texto fala. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, ou seja, Moisés e Elias. Agora ouça. A besta que surge do abismo. Alguém agora tem dúvida que a besta vai vir? É um demônio com forma de gafanhoto que vai ferir. Ela surge do abismo. Diz aqui. Pelejará contra elas e as vencerá e as matará. Deixa eu ler só mais um texto. Apocalipse 17, 8, que fala a mesma coisa. Diz assim: a besta que viste era e não é,
está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, ou selados, no livro da vida é o nosso nome, dos cristãos que não amadureceram. Está no nome da vida? Está. Desde a fundação do mundo, quem não crê na predestinação é porque é cego, ou porque não entende a Bíblia. Se admirarão vendo a besta que era e não é, mas aparecerá. Está claro. Eu tenho outros textos. Eu vou acabar porque a hora já passou. Os dois aí, não, olha. Você falou sobre o texto. Qual foi o texto que está? Eu resumi tudo. Você falou sobre o outro. Os outros dois vão ter dois ou três. Vai ser outra aula, porque. Gente, só um instantinho. Eu estou fazendo um resumo em. Eu estou fazendo um resumo de 2 anos e pouco de aula. 2 anos e pouco de aula. Eu estou pegando aqui, ó. Você está vendo aqui? Os alunos do Brasil vão ganhar. Essa aqui, ó. São 500 folhas. 2 anos de aula. Eu estou pegando um resumo de, sei lá, de 10 páginas só. Então, eu não vou entrar. Eu teria que falar sobre os 7 selos. Se você ver cada selo ali, caraca. Na próxima aula... Deixa eu ver uma coisa aqui. Na próxima aula... Oi. Tá, eu vou terminar. Deixa eu só terminar. Eu ainda tenho mais 3 textos que falam da besta aí no fundo do mar. Lógico que eu não vou ler agora. Eu vou gastar mais 15 minutos da primeira aula. E no final eu vou entrar na última parte. Estão pedindo para repetir o seu e-mail. Tá ótimo. Melhor assim. Julio, Julio, Lima, Nogueira, @hotmail.com. juliolimannogueira@hotmail.com. Ok? Então, na próxima aula, eu vou terminar com mais 3 textos, provando isso. E, na próxima aula, eu vou falar sobre a punição na era vindoura. E a punição que eu vou falar é para os cristãos que não querem amadurecer. Então, se você não tem medo e você quer saber o que vai acontecer com você na era vindoura, se você hoje não levar muitas... Você sabe de uma coisa? O Evangelho, é como o João disse, ele é doce na boca, mas ele é amargo como mel. Como fel. Como fel, desculpa. Doce como mel e amargo como fel, como diz aqui a Bíblia. Existe um lado maravilhoso, o Evangelho da graça, o Evangelho do reino, mas existe também o Evangelho da justiça. Você sabe que pouca gente sabe que existe o Evangelho da justiça? Justiça significa em acertar contas. Quem não cumpriu os requisitos vai receber o quê? Uma punição, como todo julgamento. Então, é uma aula que eu tenho que dar, e isso vai te fazer voltar para a igreja, porque tem mais crente fora da igreja do que dentro. Voltar para a igreja, buscar Deus, estudar a palavra, e te dar a chance de ser arrebatado, ou a chance de você ficar na grande tribulação, ou passar sobre a última coisa que é pior do que as duas vezes. Então vamos orar. Senhor Jesus, graças te dou pelo privilégio de poder ouvir estas coisas. Amém. De poder entender a tua palavra pelo Espírito de Deus. Eu não creio em tradição de homens, em doutrinas A, B ou C, porque a verdadeira doutrina é receber a tua vida e com essa vida cuidar dos órfãos, das viúvas que precisam do teu amor e da tua graça expressa. Amém, Jesus. Ó Deus, eu abençoo a vida de cada... Eu abençoo com toda sorte de bênção espiritual para abrir os teus olhos. Receba colírio nesta noite. Aleluia. Para abrir os seus olhos. Sim. Para que você entenda como Jesus entende as coisas do reino que ele veio trazer.
Eu creio que escamas estão caindo dos olhos de pessoas que estão me ouvindo aqui agora. Amém. E você vai como aquela igreja que precisava de colírio para ver, porque era uma igreja já rica e abastada, mas eles eram pobres, cegos, miseráveis e nus, como Jesus disse. E ele disse, remove isso, para que você possa vir comigo, ser vencedor no meu reino. Amém, Jesus. Ó Deus, eu abençoo cada pessoa. Eu sei que o Teu Espírito Santo vai cair com unção agora, para Amém, que Deus. cada um deles nem durma esta noite, mas que tenha um encontro contigo, Senhor, o Teu povo. Sim, Jesus. E que o Senhor fale, profetize, dê sonhos, dê visões, dê revelações verdadeiras. Ó Deus, eu abençoo. Eu quero que essas pessoas sejam parte da edificação do reino de Deus. Vivendo hoje, amando ao Senhor, amando os irmãos, cuidando dos irmãos, entendendo a palavra, não julgando, mas tendo um temor de Deus verdadeiro, amando os seus pastores, mesmo aqueles que estão engano, que amem do mesmo jeito. Ó Deus, que a unção, eu vou dizer só uma coisa, depois eu vou explicar na próxima aula. A unção que Deus me mostrou numa visão caia sobre a tua vida agora. Amém. Sem você saber. Você vai receber essa unção. Você vai cair no poder de Deus. Você vai dormir, você não vai nem levantar. Você vai cair no poder de Deus e o Senhor vai ministrar ao teu espírito, vai ministrar à tua alma, vai ministrar ao Glória a teu Deus. corpo. Aleluia. E ele vai mudar a tua mente. Porque o Espírito de Deus é que tem mais poder para mudar a tua mente. Vai renovar a tua mente. Para que você seja ricamente abençoado. Que a graça do Senhor permaneça conosco. Que o amor de Deus continue nos guardando. E os anjos do Senhor, à frente, por trás e em cima de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Se despede aí, Dan. Boa noite, gente. Aí, galera, jovens, recebam a palavra e com certeza o Senhor vai confirmar tudo. Na próxima semana, 8h30, nós estaremos aqui de novo para completar e continuar a visão. Meu e-mail, porque depois de tudo isso, eu vou mandar tudo isso que eu falei. Desde o dia 30 de setembro, tem 130 páginas. Eu vou mandar por e-mail para que você estude um por um. E se quiser, veja ao vivo, dia 30, a primeira aula do sonho foi 30 de janeiro de 2012 no Ustream. Eu posso mandar, se você mandar o e-mail, eu te mando como você acessar e vai ser muito mais fácil. Beijo, love you, tchau, como diz a minha neta. Beijo, te amo e tchau. Fui. Fui.